Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane Parente. Estou aqui para ministrar a disciplina didática do ensino da História e da Geografia. Hoje, mais precisamente, nós estaremos vendo sobre o ensino da História, ok? Então, me acompanhem, prestem bem atenção no que nós vamos estar comentando aqui sobre o ensino da História. Vamos lá? Bom, a didática do ensino da História e da Geografia é a nossa disciplina. E o que se ensina e o que se aprende em História? Vamos lá. O que a gente se ensina? O que a gente se aprende em História? São tantas as coisas que são ditas, que são faladas, e o que realmente é interessante para essa disciplina. O que é que nos leva a crer que a História, sim, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia e não só algo lá do passado, algo que ficou para trás. O que é que nos leva a crer que o ensino da História, o que a gente precisa aprender? Vamos lá? A História não é uma disciplina à parte, é uma maneira de pensar todos os problemas humanos. Segundo Vitorino Magalhães Godinho, a História não é uma disciplina à parte. Ela, sim, está integrada a todas as outras disciplinas. Ela é muito importante, ela sempre vai trazer algo de especial para levar-nos conhecimentos. Não só do passado, tá, gente? Mas do presente, sim. A história ela está muito marcada no presente, mesmo trazendo assuntos lá do passado. Mas nós sabemos o quanto ela é importante. E aí eu venho com várias indagações. São várias as indagações que vão vir aqui. O que é que nos levam a pensar sobre? E se não ensinássemos história? O que aconteceria? E se substituíssemos a disciplina de história por outra disciplina? Quais os problemas que isso acarretaria na formação dos nossos alunos? Quais conteúdos e que disciplina história que deixaria de ser ensinado? Isso traria algum prejuízo para as crianças e para os futuros adultos? Enfim, para que serve o ensino da história? Eita, são muitas as perguntas, né? São muitas as indagações, mas realmente, para que é que serve o ensino de história? A gente vai descobrir no decorrer da nossa disciplina, tá? Então, assim, são muitas indagações e a gente vê o quanto a disciplina é de grande importância. Ela, sim, não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Ela é muito importante, ela faz parte do nosso currículo e não vejo uma escola sem a disciplina de história, tá? Para vocês verem o quanto ela é importante, o quanto ela faz parte do dia a dia do aluno, do dia a dia nosso, de uma forma geral. Nós, professores, não estaríamos aqui se não fosse a disciplina história. Então, são muitas as indagações, né? Mas também nós temos resposta para todas elas, ok? Então, se não ensinássemos história, o que aconteceria? Seria, assim, um fracasso, tá? Porque como é que nós saberíamos de todos os fatos ocorridos, de tudo que aconteceu no dia a dia? Como nós saberíamos da importância do ser humano no universo, na história, na sociedade? Então, assim, sem história, realmente nós não poderíamos ficar. E quais os problemas que isso acarretaria na formação dos nossos alunos? Gente, uma vez, um aluno, eu lembro muito bem, ele fazia a 5ª série na época, que hoje nós chamamos de 6º ano. Ele virou para mim e disse: tia, por que é que eu tenho que estudar história? Porque eu quero ser médico. E eu lá, muito humilde, tá? Porque, olha, o aluno queria ser médico. Vou lá responder a ele: olha, você vai sim, dentro lá da sua faculdade, um dia estudar alguma coisa ligada à história. A história da medicina, a história da saúde pública, alguma coisa vai acontecer que você vai precisar de história. Os tempos passaram, e há mais ou menos uns 6 anos atrás, que ele se formou esse ano, ele foi, com 6 meses de faculdade, ele me encontrou e disse: tia, tem uma coisa para lhe contar. Tive uma disciplina na faculdade que era mesmo que está lhe vendo na sala de aula, dando suas aulas de história. Aquilo ali me comoveu e eu lembrei do que eu havia dito para ele.
que a história ia sim fazer parte, tá? Então, independentemente de qual área profissional você vai escolher, qual faculdade você vai cursar, a história vai estar presente sim na sua vida. Então, a gente não tem como ver uma sala de aula, uma escola, um currículo sem a disciplina história, ok? Então, nossos alunos realmente ficariam perdidos sem saber por onde está se direcionando para saber que fatos são importantes, o que vai levar em conta futuramente no seu lado profissional. Então, sim, as crianças teriam um grande prejuízo e os futuros adultos também seriam mais prejudicados a isso. Enfim, gente, o ensino da história serve sim para a nossa formação de ser humano, para sabermos de onde viemos, o porquê dos acontecimentos. A importância do ensino de história, ela é suprema para todas as outras disciplinas. Segundo Galdiz, ele diz o seguinte: o estudo do passado não é um guia seguro para predizer o futuro. Podemos dizer que o conhecimento do passado nos prepara para o futuro, expandindo nossas experiências, fazendo com que possamos aumentar nossas habilidades, nossa energia e, se tudo for bem, nossa sabedoria. Então, assim, Galdiz diz que o passado não é um guia seguro para predizer o futuro, tá? Ele diz que não é um guia seguro, porém, é de grande importância, sim, para a gente saber no futuro em que estamos, no presente ou futuramente, o que aconteceu no passado vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo no presente. A gente realmente não pode predizer o que vai acontecer no futuro, tá? Não temos uma bola de cristal, mas nós podemos sim, a partir do que aconteceu no passado, poder melhorar o futuro. Então, isso já tem uma grande valia dentro do nosso mundo, dentro da nossa vivência, dentro da nossa sociedade. O que é ensinar história? Olha só, a gente está vendo aqui um túnel, tá? Arremete ao tempo. Então, o que a gente vai ensinar em história? Sim, assuntos que vieram do tempo atrás, tá? Eu não tenho como ensinar história de algo que vai acontecer. Eu posso sim ensinar história do que está acontecendo atualmente, tá? Porque o que está acontecendo atualmente já faz parte sim da história. Porém, eu não posso ensinar um futuro. Eu tenho que aguardar o futuro acontecer para poder sim tornar algo da história. Então, esse túnel do tempo nos arremete ao que nós podemos encontrar lá no passado bem distante, no passado bem próximo, mas no passado sim, nós vamos encontrar o que é ensinar história. Qual a sua importância? Para que a gente vai fazer futuramente com essa história? Certo? Algo muito importante, tá? E o que não ensinar em história? Ok? Há um tempo atrás, os professores de história ensinavam e cobravam muito dos alunos. E a história ela era vista como uma disciplina decorativa, tá? Nessa época, gente, que a disciplina era decorativa, eu sofria, porque eu sou péssima para decorar alguma coisa. Se disser assim, decora um poema, para mim é complicado, não consigo. Até tento, certo? Mas é um pouco complicado para mim. E quando eu comecei a estudar história, que eu comecei a estudar história vendo que a história ela deve ser entendida os fatos, os acontecimentos, e não decorando datas, nomes de heróis, porque na história é um conjunto de pessoas que faz parte daquele acontecimento, e não de um herói que sempre fica à frente dos livros didáticos que ele aparece lá. Napoleão Bonaparte foi ele em quem esteve à frente lá no processo que aconteceu lá na Europa, onde teve toda uma mobilidade, onde Napoleão enfrentou outros países. Então, assim, o que acontece hoje, tá? Na história, a gente vai explicar os fatos ocorridos, ok? A importância desses fatos e não as datas em que aconteceram, os nomes, ok?
aqueles questionários que existiam antigamente, o que é isso, qual foi a data daquilo. Não, o que hoje nós não devemos ensinar história é apresentação de sequência linear de datas de acontecimentos. Então isso, gente, não pode acontecer no ensino de história nos dias de hoje. É necessário que o nosso aluno, que ele entenda os fatos ocorridos, que o nosso aluno saiba o porquê que aquilo aconteceu, de que forma ele aconteceu, em que época ele aconteceu, e não precisar decorar as datas. Ao entender, ao analisar aqueles acontecimentos, ele vai aprender e não decorar uma data para responder na hora de uma prova, na hora de uma avaliação. A gente tem que fazer muito, muito, muito jus a esse detalhe, ok? De não mostrarmos que a história, e também vou até me remeter também à geografia, seja mais uma disciplina decorativa, ok? Ela tem sim sua importância, ela faz com que o aluno tenha o seu senso crítico, que ele participe, que ele debata e que ele se envolva dentro de um contexto social. Nosso aluno hoje, ele está bem esperto, ele sabe que a história, ela faz parte do cotidiano e da grande importância que ela tem, ok? Então, o que não se ensina em história é justamente a apresentação da sequência linear de datas e de acontecimentos. Nós vamos ver também elementos do ensino de história em sala de aula, ok? Quais são esses elementos? Justamente a possibilidade que o aluno vai identificar as relações sociais do seu grupo, da sua região ou do seu país, assim como as manifestações históricas estabelecidas nos tempos e nos espaços. Vai permitir também a localização e situar os acontecimentos históricos em muitos diferentes tempos. O desejo de levar o aluno a perceber a história nos assuntos de outra disciplina, construindo um conhecimento relacional. Ok? Vocês viram aí como a história leva a vários direcionamentos? Como a história faz que o aluno tenha possibilidades de aprendizado? Meios diferentes de como aprender essa história? A gente vê muito claro de que as relações sociais e o grupo e a região ou país em que se está inserido e o que ele está estudando também, o assunto, o contexto de uma forma geral, vai sim influenciar no aprendizado dele. Faço uma ressalva, tá? Ao estudar a história local, a gente consegue fazer com que o nosso aluno se envolva mais ainda e que ele perceba o quanto é importante o estudo da história, ok? A partir da história local, ele vai perceber que ali ele tem uma história, certo? Que se ele tem uma história, aquela localidade ali tem sim uma importância no espaço de tempo, tem sim uma importância na historicidade em que se encontra aquele contexto, naquele tempo, ok? Então a gente vai ver sim que essa história é importante e que ele vai perceber que a partir da sua história local, da história do seu município, da história do seu bairro, o quanto é importante a história universal, independentemente se ela é do meu país, se ela é de um outro continente, tá? De outros povos, a importância é de que essa história ela faz parte sim da nossa vivência, ela está inserida no nosso dia a dia e ela precisamos sim aprender. Às vezes a gente se pergunta, por que eu tenho que estudar a história lá da Grécia, a história da Roma, tão antigo, tão passado, e quando a gente começa a mostrar os porquês aos nossos alunos, eles passam a interagir mais ainda. Eles passam a ver o quanto é importante. Então, voltando para a história local, quando o aluno diz que não gosta de história, comece a ensinar a história local, a história do bairro em que ele está inserido, a história da cidade, e ele começa a perceber quanta coisa importante tem, quanta coisa maravilhosa ali ao seu redor tem, e a gente consegue puxar para os demais assuntos em que a gente está trabalhando de acordo com o nosso livro didático. Sim, o livro didático, algo que nós precisamos seguir, porque nós temos um roteiro, nós temos histórias que são realmente importantes, são obrigatórias dentro do currículo do nosso aluno e que ele deve sim aprender,
certo? Então, quando ele percebe que realmente a história tem a sua importância, gente, as aulas se tornam super prazerosas, ok? Bom, conhecendo a história do seu modo de vida, a gente vai perceber o modo de vida de diferentes grupos em diversos espaços de tempo. Vamos também questionar sobre a constituição e a origem da sua própria realidade, identificando os problemas de seu grupo social e que procuram também soluções a partir do conhecimento de outras formas de organização, político e institucionais. Dominar os procedimentos de pesquisa escolar, de produções de textos históricos, aprendendo a observar criteriosamente e colher informações de diversas fontes. Olha aí, chegamos num ponto também muito importante. Colher informações de diversas fontes, tá? Hoje, nós temos assim um leque enorme de como fazer as nossas pesquisas. Nós não nos prendemos mais somente nos livros que estavam lá nas bibliotecas. Nós temos hoje a internet, tá? Que, só lembrando, nem tudo que está na internet é seguro, porém tem muito material seguro e bom que se possa pesquisar, tá? É só saber, né, procurar pesquisar o que realmente é correto. Nós temos no local dos acontecimentos que a gente possa estar pesquisando utensílios domésticos, roupas, livros, fotografias, vídeos. Então, assim, nós temos um leque infinito de possibilidades de como pesquisar os fatos históricos ocorridos, tá? O interessante é que ainda nos dias de hoje nós podemos pesquisar sobre uma história do passado que está bem antiga e que ainda existem coisas a serem descobertas. A história, sim, ela é vista por pessoas, por historiadores com olhos diferentes. Cada um vai olhar aquele fato histórico de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente está num determinado local que acontece uma determinada coisa, por exemplo, eu estou numa festa e aconteceu um episódio nessa festa, no palco, caiu o palco, quebrou, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, cada um de nós que estamos nessa festa, vamos ver aquele acontecimento de formas diferentes. Eu vi que o palco quebrou porque a madeira que estava lá embaixo, eu já tinha percebido que ela estava meio capenga, ela não estava bem colocada. Outra pessoa que vai ver de uma outra posição vai dizer que o palco quebrou porque tinha alguém que bateu e derrubou a parte de baixo do palco. Então, assim, cada um vai ter uma forma diferente de contar aquele acontecimento que viu. Então, assim, o que acontece com os historiadores? Por quê? Porque são histórias diferentes? Não, são olhares diferentes. Porque eles vão levar a pesquisas diferenciadas, a forma de pesquisar diferenciada, e vai sim conduzir aquele fato histórico que está sendo narrado ali, mas vão aparecer vestígios diferenciados, algo a mais que vai estar sendo falado em que não havia sido falado antes. Por quê? Porque aquele historiador não viu daquela forma. E um outro veio, pesquisou o mesmo assunto e acabou encontrando uma outra informação. Então, assim, nós vamos encontrar informações diferenciadas, mas informações verdadeiras, tá? Uma investigação bem feita, sim, vai colher fatos históricos, informações e vai acrescentar, vai aumentar mais ainda essa história, certo? Então, assim, a importância da pesquisa, de aprofundar o que se está pesquisando dentro da história, vai caber a nós, enquanto professores, direcionarmos nossos alunos e fazer com que nossos alunos realmente aprendam a pesquisar. A pesquisa em história, hoje, não é ir lá na internet, vai lá no buscador, né, de pesquisa e coloca lá o assunto, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, imprime lá e entrega para o professor. Não, gente, a pesquisa não é isso. O aluno precisa ler, o aluno precisa investigar e ele precisa também ter o seu ponto de vista a respeito daquilo ali em que ele está pesquisando. Então, vai caber a quem? A nós, professores, fazermos com que os nossos alunos tenham esse direcionamento, certo? Então, pesquisa
para aluno não é só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na internet. Teve uma época que era só abria lá a página do livro na biblioteca nas escolas, né? Onde se tinha, porque era muito difícil realmente a gente chegar para pesquisar, e copiava, às vezes não sabia nem o que era. Então, vamos ter esse cuidado, ok?